Você ativou minha carta armadilha! É uma frase que todo fã do anime Yu-Gi-Oh! Já disse pelo menos uma vez. Um dos 3 principais tipos de cartas do jogo, as cartas armadilha, servem para proteger os monstros de um jogador e ou seus pontos de vida durante o turno do oponente, permitindo que o jogo tenha um pouco de interação durante as rodadas de ambos os jogadores. Por vários motivos, as cartas armadilha não são tão úteis para Yu-Gi-Oh! Competitivo quanto antes, mas isso não significa que não tenham existido algumas assustadoras em algum momento. Nessa lista, vamos analisar as cartas armadilha mais poderosas já criadas. Pokébola vai! É hora do duelo! Só pode haver um. Só pode haver um é uma carta armadilha tão poderosa que sozinha pode vencer o jogo completamente se usada corretamente. Só pode haver um faz com que ambos os jogadores possam controlar apenas uma carta de cada tipo de monstro. A maioria dos decks do jogo compartilha o mesmo tipo, impedindo que mais de um monstro seja invocado. Isso também impede tentativas de invocação de monstros do mesmo tipo, o que significa que monstros no campo não podem ser usados como materiais adicionais para o deck se forem invocar um monstro do mesmo tipo. Limitar a invocação. Quando se trata de cards de armadilha, as comportas geralmente estão entre as melhores. Limitar a invocação é um card de armadilha contínua, que é uma das melhores comportas de todo o TCG. O que limitar a invocação faz é impedir que cada jogador possa invocar mais de 2 vezes por turno. Esse limite também inclui invocações negadas, o que é suficiente para anular completamente o turno de um oponente. Embora também afete seu usuário, como acontece com todas as comportas, limitar a invocação é ativado depois que seu usuário já configurou seu campo, então ele realmente afeta apenas o oponente. Prisão do Dragão de Gelo. Um dos cards de armadilha mais recentes lançados na coleção Ascensão do Duelista. Prisão do card de gelo é uma das formas mais fortes de remoção em um card de armadilha. Ela escolhe um monstro no cemitério do oponente e o invoca por invocação especial para o campo do usuário com efeitos negados. Embora possa ser usado para obter um monstro com atributos altos no campo, também pode ser usado como remoção. Se o oponente controlar um monstro do mesmo tipo do invocado, o usuário de Prisão de Dragão de Gelo pode escolher banir ambos os cards. Este efeito não escolhe alvo nem destrói, o que o torna tão bom. Confronto Justo. Confronto Justo é a forma mais forte de remoção em todo Yu-Gi-Oh! Geralmente é a primeira coisa usada em um turno, pois se o usuário não controlar nenhum card, pode ser ativado da mão. Confronto Justo força o oponente a banir cards do seu lado do campo com a face para baixo, até que controle o mesmo número de cards. Na maioria dos casos, Confronto Justo é o único card no campo do seu usuário, deixando o oponente com apenas um card. Banir com a face para baixo é a melhor remoção do jogo, já que cards nessa posição geralmente são considerados perdidos pelo resto do duelo. Impermanência Infinita. Impermanência Infinita é talvez o card de armadilha mais jogado no meta atual. É incrivelmente poderoso, e assim que foi lançado, entrou para o ranking dos melhores cards de armadilha que o jogo já viu. Embora cards de armadilha tenham caído em desuso, Impermanência Infinita é, em muitos casos, o único card de armadilha no deck de um jogador. A capacidade de negar o efeito de um monstro é ótima, especialmente porque, se o usuário não controlar nenhum card, ele pode ativá-lo da mão. Além disso, se ele estava definido quando foi ativado, todas as cartas de magia e armadilha na mesma coluna serão negadas pelo resto do turno. O Vazio da Vaidade. O Vazio da Vaidade foi criado para ser uma carta que ajudasse a desacelerar o jogo. A ideia é que, uma vez que o jogador virasse algo assim, ele pudesse interromper todas as invocações especiais até que algo fosse para o cemitério. Infelizmente, o que é impossível de explicar são os decks que já são bons em incorporar algo assim. Como todos os cards comporta, o que acontece eventualmente é que o deck mais rápido e melhor faz a invocação especial de todos os monstros que deseja. Baixa essa carta e a passa para o oponente. Depois que o oponente compra, vira essa carta, ficando preso contra um campo cheio de monstros. Já pensou? Drenar Alma. Drenar Alma era uma carta considerada tão poderosa que ficou limitada na lista de banimentos por anos, tendo voltado recentemente a 3 cópias por deck.
Muitos decks dependem fortemente de efeitos que ativam no cemitério, o que deu tanto poder a drenar alma. 1000 pontos de vida é um pequeno custo a ser pago para anular completamente a estratégia do oponente, e embora a capacidade de negar os efeitos de monstros banidos não seja tão útil, é um bônus sólido para um efeito já poderoso. Drenar alma é uma carta que só melhora com o tempo, à medida que mais cartas com efeitos de cemitério entram no meta. Opressão real. Opressão real é uma das cartas mais enganosas dessa lista. Afinal, diz que ambos os lados do campo podem usá-la quando quiserem. Além disso, tem um custo alto de 800 pontos de vida para ativar. Mas, inerentemente, beneficia a pessoa com mais pontos de vida no momento da ativação. Isso por si só já é ruim o suficiente, mas existem muitos decks que podem depender inteiramente de sua invocação normal. Quando isso acontece, como a maioria dos decks usa monstros que deveriam ser invocados por invocação especial, isso coloca o oponente contra a parede automaticamente. É pedir muito ter recursos suficientes para forçar um oponente a não usar essa carta. Ei, aproveita esse tempinho aí, deixa o like, se inscreve no canal, não esquece. Isso ajuda demais na divulgação no canal e a gente traz mais conteúdos aí pra vocês de Pokémon e Yu-Gi-Oh! Like deixado, inscrição feita, vamos continuar. Último turno. O último turno fazia parte de um OTK exclusivo que o tornava um verdadeiro problema para quem tentava jogar competitivamente. O truque era virar a carta enquanto um monstro como Jogen, o espiritualista, já estava no campo. Cada carta é enviada para o campo do lado do oponente, então não há nada que ele possa fazer. Uma vez que Jogen, o espiritualista, esteja no campo, o oponente não pode invocar monstros por invocação especial, devido ao seu efeito, tornando automaticamente o vencedor da partida. Isso deixa um gosto horrível na boca da maioria dos jogadores, mas como diria Dominic Toretto, vencer é vencer. É por isso que esta carta banida não retornará sem uma mudança significativa. Drenar habilidades. Há muitas cartas nessa lista que restringem os jogadores de fazer algo incrivelmente básico. Por exemplo, Opressão Real impede a invocação especial. Todas são ótimas cartas, mas drenar habilidades é a melhor e a mais facilmente abusada entre elas. Enquanto a maioria dos decks ainda se limita um pouco a tentar contornar suas cartas com portas, esta não exige nada disso. Um jogador pode simplesmente jogar com um deck projetado para invocar apenas monstros beat stick gigantes, que não fazem muito mais do que isso, enquanto deixa seu oponente preso a monstros menores que têm bons efeitos, e de repente, o caminho para uma vitória fácil aparece. Ordem Imperial. Esta carta é culpa da Konami, que não percebeu como o jogo iria evoluir ao longo do tempo. Parece bastante simples, anulando todas as cartas de magia no campo, mesmo tendo um custo de 700 pontos de vida para mantê-la ativa ou vê-la destruída. O problema é que os jogadores que usam a carta podem construir seu deck em torno dela. Não é preciso muito para reduzir o número de magias em um deck, para aproveitá-la ao máximo. Ela foi trazida de volta após seu banimento inicial, mas isso só porque agora existem muitos monstros e armadilhas que podem destruir cartas. Macrocosmo. Macrocosmo está limitado, o que significa que os jogadores só podem ter uma cópia em seu deck, há vários anos. O efeito da carta é simples, qualquer carta jogada enquanto ela permanecer no campo é enviada para a zona de banimento. Isso parece mais irritante do que qualquer outra coisa, mas o jogo eventualmente evoluiu para que o cemitério seja mais como a morte de um super-herói, em outras palavras, completamente temporário. Macrocosmo, ativado, pode anular o turno de um jogador, já que cartas banidas são impossíveis de recuperar do cemitério para a maioria dos decks. Sua habilidade como uma carta anti-meta foi o que levou a Konami a destruí-la. Armadilha do Alçapão. Esta é uma carta que era particularmente perigosa durante eras em que os jogadores tendiam a ter mais cartas na mão do que no campo, o que significa que é o pesadelo dos formatos mais lentos. A Armadilha do Alçapão parece bastante simples, pois pede apenas que o jogador devolva uma carta de uma mão de 4. No entanto, o fato de especificar cartas de monstros significa que pode forçar o jogador a devolver seu único monstro. Além disso, permite que o oponente veja a mão do jogador, permitindo que ele crie estratégias sobre o que pode ou não fazer. Troca de espírito. Embora a troca de espírito tenha retornado recentemente ao mundo de Yu-Gi-Oh! Quando entrou no meta, foi uma das experiências mais aterrorizantes que um jogador poderia ter. Fazia parte de um FTK que envolvia usar Makiura Destruidor para ativar uma armadilha em seu próprio turno sem precisar configurá-la primeiro. O jogador colocava todo o seu deck no cemitério e ativava a troca de espírito, que o fazia trocá-lo de volta e forçava o oponente a trocar o cemitério vazio com o seu deck. Como tentar comprar cartas sem ter cartas no deck é uma perda automática, o jogador perdia antes mesmo de começar a jogar.
Julgamento Solene. Até recentemente, esta carta só podia ser usada como uma única cópia no deck, válido de qualquer jogador. Não é difícil entender o porquê. Julgamento Solene é provavelmente a armadilha mais poderosa que a Konami já produziu no jogo. Frequentemente chamada de Deus diz não pelos jogadores, Julgamento Solene é uma armadilha que impede qualquer jogador de fazer, bem, literalmente qualquer coisa. Ela pode impedir a ativação de uma única carta de invocação, magia ou armadilha. Um jogador pode literalmente negar o que quiser de você. A melhor parte? O card diz, pague metade dos seus pontos de vida. Algo que você pode fazer desde que tenha pelo menos 2 pontos de vida. E aí, qual sua carta de armadilha favorita? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir até o fim. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Para mais vídeos de Pokémon e Yu-Gi-Oh!, inscreva-se no canal. Isso é tudo. Até mais. Tchau!